pessoal, hoje eu vim responder a book tag Vandinha Adams pra vocês. Por isso que eu tô toda trevosa aqui, porque uma amiga acabou me indicando essa book tag pra eu responder. Eu tava meio procurando listas, book tags diferentes pra trazer pra vocês, porque resenha não é uma coisa que vocês curtem tanto, não é mesmo? E ela acabou achando essa book tag, ela é original do canal do Check-in Literário. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês conferirem a book tag original dele, as respostas dele e também os livros que ele indicou para a book tag que ele criou. É uma book tag bem rapidinha, tem só 8 perguntas, mas antes de começar a responder, eu queria convidar vocês para assinar a minha newsletter. Uma vez por mês eu pretendo fazer o envio de um conteúdo, quer dizer, eu tô fazendo, na verdade, o envio de um conteúdo relacionado à minha produção literária, os livros que eu escrevo, as histórias que eu crio. E também porque agora, nesse primeiro semestre de 2023, tem um livro novo pra sair, então todo mundo que assinar a newsletter vai ficar sabendo primeiro de todos os detalhes, de todas as curiosidades. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês também encontram vários links úteis, como o nosso grupinho do Telegram, que é um grupo para avisos, os links das minhas redes sociais, link de compra dos meus livros e também o link geral da Amazon. Comprando através desse link, vocês me ajudam muito, porque eu recebo uma pequena comissão a cada compra feita através desse link e vocês não pagam nada mais do que vocês já vão pagar pelaquilo que vocês vão comprar. Então, se por acaso vocês gostarem de algum livro que eu indicar aqui hoje na book tag, não deixa de adquirir pelo meu link, que vocês vão me deixar muito feliz e vão me ajudar bastante. Bora lá começar então. Pergunta de número 1. Emoção é igual fraqueza. É um livro que teve uma escrita pretensiosa demais pra você. E assim, eu acho que não teve nenhum livro que teve uma escrita pretensiosa... não teve sim. Eu ia dizer que não tinha nenhum livro que tinha uma escrita pretensiosa demais, que eu não conseguisse ler, porque agora que eu tô me aventurando nos clássicos e tudo mais... Eu ia até comentar a respeito de Amiga Genial, da Helena Ferrante, que eu comecei a ler, mas a leitura não estava fluindo muito. Eu acho que a tradução escolheu umas palavras pomposas demais em alguns momentos. Mas, enfim, eu resolvi colocar então para esse item Os Sofrimentos do Jovem Vetter, que eu recebi de brinde da Tag. Esse aqui veio de brinde em um mês da caixinha da Tag Inéditos. Ele é um clássico, ele é um livro muito comentado. Inclusive, quando saiu, parece que teve... muitos suicídios na época, porque o protagonista aqui acaba se suicidando por não poder ficar com a mulher que ele ama. E assim, eu comecei a ler, eu parei na página 52 e não é que tem uma escrita pretensiosa, mas é que a forma como ele fala, a forma como ele narra, a forma como ele conta a história, eu achei muito poético demais pro meu gosto. Acabou que não é uma história que eu tava curtindo ler. Pergunta de número 2. Matar me agrada. Socializar, nem tanto. Uma leitura que te fez sumir das redes e cancelar os rolês de tão viciante que foi. E eu não poderia colocar outro livro a não ser esse aqui, que eu li recentemente, ali agora no início de janeiro, que foi Loucos por Livros, da Emily Henry. Essa aqui é a capa da Tag Inéditos, tá, gente? Ele veio pela Tag agora no mês de dezembro. A capa da editora é uma capa azul, toda fofinha, com desenho e tudo mais. Então, é bem diferente mesmo a capa. Louco por Livros vai contar a história da Nora. A Nora, ela é a típica garota que sempre é abandonada, sempre é deixada, sempre é trocada por outra. Ela é uma mulher que dá muito valor ao seu trabalho, dá muito valor ao dinheiro que ela tem, ao dinheiro que ela conquistou, porque ela não conseguiu de uma hora para outra, ela tem um passado traumático, ela e a irmã mais nova, ela é uma mãezona, assim, pra essa irmã mais nova, mas acaba que no meio literário, porque ela é editora, né, agente literária, ela é agente literária, acaba que nesse meio literário ela é vista como uma mulher fria, uma mulher até que causa determinado pavor nos editores, porque ela trabalha muito bem pelos seus clientes e para seus clientes, né, para conseguir bons contratos para os livros dos seus autores. Tanto que ela é conhecida como o Tubarão. E num determinado momento, ela acaba encontrando o Charlie. O Charlie é um editor-chefe de uma editora que ela queria muito que publicasse o novo livro da sua melhor cliente. Mas ele acaba recusando, ele fala que não gosta muito desse livro dela. Só que algum tempo depois o livro acaba sendo um sucesso, acaba virando filme e tudo mais.
E a irmã dela pede para que elas viajem então para essa cidadezinha chamada Sunshine Falls, que é no interior do interior do interior lá dos Estados Unidos, para elas tirarem umas férias. Eis que ela encontra o Charlie lá. Esse livro é maravilhoso, a química entre o casal é simplesmente maravilhosa, divina. A relação entre as irmãs também é muito boa, é muito bem trabalhada. A autora não deixa uma coisa em prol da outra. Não é porque esse livro ele tem essa pegada de romance, né? Ele é vendido como romance, que ela vai tratar a relação entre as irmãs de qualquer forma. Ela dá sim valor a tudo o que ela se propõe a fazer nesse livro. Eu acho que esse livro ele é perfeito em tudo que ele se propõe a fazer, tanto ali na picuinha que tem entre a Nora e o Charles, porque eles têm essa pequena rixa do você não quis publicar o livro da minha cliente e agora ele quer um novo livro e aí eles vão ter que trabalhar juntos, quanto também a relação entre as irmãs, que é bastante dramática e é muito bem trabalhada. Então, assim, é um livro maravilhoso. Pergunta de número 3. Toda boa ação terá seu castigo. Um livro que você leu de coração aberto, mas te decepcionou. Eu também já falei desse livro aqui com vocês no canal, que é O Destruidor de Espadas, da Victoria Aveyard. Ele é o segundo da trilogia do Destruidor de Mundos, né, da autora. E eu confesso que eu me decepcionei um pouco com esse livro, porque eu achei ele enrolado demais. Na minha opinião, a autora deveria se aprofundar mais nessa parte dos fusos, das esferas, dos portais entre mundos, dos deuses, mas parece que não é muito bem o que ela vai fazer, não. E eu não gostei muito dessa parte da viagem que eles fazem nesse livro. Toma um tempo grande demais, onde não acontece muita coisa, onde esse tempo não é usado em grande parte para aprofundar os personagens. Também tem uma relação com a questão da forma como ela resolveu trabalhar os capítulos aqui, que cada capítulo tem um foco em um personagem diferente. Tem personagem que existe ali só como um vaso de planta, porque não serve pra mais nada. Então, assim, me decepcionou um pouco com relação a isso. 4. Eu sobrevivi sozinha, como sempre. Um livro que você ama, mas não vê ninguém falando sobre. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam dar mais atenção para O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Faz 2 anos que eu tô falando desse livro aqui no canal. 2 anos que eu falo desse livro. E esse livro é maravilhoso. Ele é uma fantasia que se passa aqui no Brasil, mais precisamente no Nordeste brasileiro, que vai ter como protagonista o Toninho e a Josefa. O Toninho, ele é um caça-feitiços. A profissão dele, então, é correr pelo Nordeste, pelas cidades, pelos bairros, caçando dragões, demônios e outras criaturas mágicas de várias histórias que a gente já leu por aí. Só que numa dessas aventuras ele acaba encontrando a Josefa, que é uma maga. E nessa história, as magas são filhas do Tinhoso, né? Filhos de Lúcifer. Só que a Josefa não é uma maga qualquer, ela é uma maga revoltada e ela quer mais dar o troco no pai dela. Então ela resolve se aliar ao Toninho e ajudar ele nas andanças e nas aventuras que ele vai ter por adiante. Cada capítulo é uma aventura diferente, só que com pontos que conectam essas aventuras, com situações, com coisas que conectam essas aventuras. E no final tudo vai se fechar, tudo vai se encaixar para uma única coisa e um único motivo. E assim, o diálogo entre eles, a conversa que eles têm, as aventuras que eles têm, foram coisas que me tiraram gargalhada, sabe? Que me fizeram sorrir. E é uma história que eu tenho muito carinho até hoje, sabe? É um livro que eu queria muito que fosse tão hypado quanto outros livros, porque ele merece muito. Pergunta de número 5. Minha filosofia é matar ou morrer. Seu livro xodó, que você defende a todo custo. E assim, foi muito difícil não colocar livros aqui que eu venho batendo na tecla muito no canal. Não que eu não tenha feito isso na escolha do livro que eu escolhi aqui. Até minha amiga falou, sabe, Tati, você fala muito desses livros, escolhe outro, mas eu não consigo. Quando é pra falar de um livro que eu tenho muito carinho, muito afeto, tem que ser um livro que eu realmente tenha muito carinho, muito afeto. Sabe, tem que ser um livro que eu arrancaria sangue por ele, senão não vale. E um livro assim, nesse momento pra mim, é Mistborn, do Brandon Sanderson.
os 2 primeiros volumes, tá? Mas mais precisamente o primeiro volume, porque a primeira impressão é a que fica gravada no meu coraçãozinho. E assim, esse livro, ele é maravilhoso, é uma fantasia medieval, uma fantasia épica, e onde aqui os protagonistas, eles têm a capacidade de engolir metais. E cada metal que eles engolem dá um determinado poder para eles. E aí a gente tem 2 categorias, a gente tem os brumosos, que são pessoas que podem engolir um metal apenas, e a gente tem os nascidos da bruma, que eles têm a capacidade de engolir todos os 8 ou 9 metais conhecidos. E eles estão em um governo ditatorial, né? Eles têm um imperador que diz que salvou o mundo há alguns milênios, algumas centenas de anos, só que ele acabou instituindo um governo que privilegia algumas pessoas. Privilegia? Eu falei certo essa palavra? Mas vocês entenderam. E acaba escravizando outra grande parte da população. E os nossos protagonistas vão se juntar então para tentar derrubar esse governo, para tentar matar esse imperador. Só que esse imperador é simplesmente um dos caras mais fodidos da história. Ele é extremamente poderoso, ele é uma pessoa assim que não tá sozinho o tempo inteiro, tem guardas. E fora que o cara é muito fodástico, porque ele é considerado o herói das eras. Pergunta de número 6. Eu sabia. Você não tinha competência para ser um assassino. Um livro da estante que você sente que jamais será lido. E assim, tem 2 livros que eu poderia colocar nessa categoria aqui. Um deles é Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é um livro que eu consegui de graça na Amazon quando ela surtou e ela resolveu dar 2 livros de graça pra galera. Eu consegui pegar esse em 1984. E confesso que eu tenho um medo muito grande de Mulheres que Correm com os Lobos, porque diz que é uma leitura muito densa, é uma leitura muito difícil de ser feita. Mas eu tenho curiosidade de ler. É um livro que eu tenho vontade de conhecer, de saber mais sobre. Tem um livro aqui na minha estante que eu comprei porque eu queria muito ler, mas hoje assim eu olho pra ele e falo, será? Primeiro porque ele é de contos, e assim, contos na verdade não é uma coisa que me atrai muito, sabe? Já li algumas antologias, mas acontece que normalmente tem aqueles contos que a gente gosta e aqueles contos que a gente detesta, aqueles contos que a gente não sabe nem por que tá ali, sabe? Por que foi escolhido pra estar naquela antologia, porque é horrível. Claro que é uma questão muito de gosto pessoal, mas enfim. E o livro que eu tô falando é Contos de Fadas Nórdicos, publicação da editora Wish. Esse aqui é o único livro que eu tenho da Wish, eu acabei nunca conseguindo comprar livro deles. Esse aqui eu consegui apoiar o financiamento coletivo na época, quando saiu, e acabou que eu não consegui mais comprar nenhum livro deles. Tem um livro deles que eu tenho interesse em ter só, que é A Rainha do Ignoto, que é literatura brasileira, né? Um dos primeiros livros fantásticos escritos por uma mulher brasileira. Tenho vontade de ler por esse motivo. Mas esse aqui eu confesso que tá na estante, assim, só pra enfeitar, gente. Só porque é bonito. Porque zero vontade de ler. Pergunta de número 7. Se você morrer, eu te mato. Uma série que você quer iniciar, mas tem medo de não terminar. E assim, na verdade eu já comecei. E eu tô falando de A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Eu li O Olho do Mundo ano passado, se eu não tô muito enganada. Eu já tenho o 2º e o 3º livro dessa série. Só que por que eu tenho medo de não terminar? São mais de 12 livros, se eu não tô muito enganada, que tem nessa série. E a gente tem apenas 7 publicados aqui no Brasil, se eu não tô muito enganada. Acho que é uma coisa assim, 7 ou 8 livros publicados no Brasil. Então a gente não tem certeza absoluta se a Intrínseca, ela realmente vai publicar os outros livros. Inclusive, quando eu comprei esse livro aqui, eu paguei R$ 9,90 na Amazon. Porque já era uma série que todo mundo acreditava que a Intrínseca não ia mais publicar. Porque ela tinha publicado, acho que 5, 6 primeiros livros e fazia anos e não publicava mais nada. Inclusive, o Alec, do Bookaholic, fez um movimento até que bem forte para pedir pra Intrínseca trazer o restante dos livros. Porque ele é muito fã dessa série. Só que a Intrínseca só decidiu trazer o restante dos livros porque acabou virando série na Amazon Prime, uma série muito bem comentada, uma série muito bem falada. Então ela achou que podia ter público e resolveu publicar o 7º, o 8º ou só o 7º livro. Agora, não sei muito bem, tô perdida os números, me corrijam aqui embaixo se vocês souberem. Então, como não é uma série que está completa no Brasil,
e eu não leio em inglês, eu não sei se é uma série que eu vou conseguir finalizar. Fora que os livros estão extremamente caros. Os livros custam uma média de R$90, R$99, alguma coisa assim. Eu paguei R$9,90 nesse primeiro. R$9,90! Então, por esses dois motivos, por não ter a série completa e também pelos livros estarem bastante caros, né? Não são livros que eu consigo comprar com muita frequência, eu não sei se eu vou chegar ao fim da vida e vou ter terminado essa série. Última pergunta, 8ª. Foi torturante, obrigada. Um livro que você ama e que aborda temas pesados. E assim, os livros que eu leio que abordam temas pesados, normalmente são os livros enviados pela Tag, porque os livros que eu realmente compro são normalmente fantasias, né? Eles abordam um tema ou outro, mas acaba que não fica tão gravado na memória assim. Tem um livro que veio pela Tag, que de todos, eu acho que ele é um dos últimos que veio e que tem um tema que é mais pesado, que é a escravidão. E eu tô falando de Phoebe, da Sadeqa Johnson. Infelizmente, vocês não encontram esse livro para comprar. A editora Dublimense, que é a editora que tá, né, aqui como dona dos direitos autorais de publicação desse livro, ainda não lançou ele. Ele veio no mês de julho pra gente, então já tem um bom tempinho aí, né, que a Tag enviou ele. Mas a Dublimense acabou não fazendo o seu lançamento, não lançando, então, o livro comercial, né? Vocês só conseguem comprar, sim, com essa edição da Tag e livros usados. Infelizmente, não tem nem em e-book, a não ser que vocês leiam em inglês. Em inglês, aí o título do livro é Yellow Wife. Como eu falei, esse livro ele vai abordar a escravidão ali nos Estados Unidos e ele conta uma história real de uma mulher que existiu e de uma cadeia para escravos que existiu. A autora fala que ela tomou certas liberdades, né, artísticas ali para poder trabalhar a história, porque ela não tinha acesso a tudo realmente, a todos os fatos que ocorreram naquela cadeia, mas ela usou muito do conhecimento histórico da época e do que acontecia com as pessoas escravizadas naquela época para poder criar a sua narrativa. Mas a Phoebe, como eu falei pra vocês, foi uma mulher que existiu, ela é inspirada em uma história real. Tem vídeo aqui no canal pra esse livro, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, pra vocês darem uma olhada, se esse é um tema que vocês curtem. Esse é um livro bastante pesado, tem muita violência gráfica contra as pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas da época. A Phoebe também passa por muita violência, tanto física quanto psicológica e emocional. Então, se vocês forem ler, já fica aqui o aviso de gatilho ou de leitura sensível, né? Porque é difícil não se emocionar com essa história. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, deixem nos comentários se vocês já assistiram Wandinha e o que vocês acharam, se vocês gostaram. Comentem também, respondam a Tag aqui nos comentários. Eu vou gostar bastante de saber quais são os livros que vocês relacionam a essas perguntas. Quem sabe eu aproveito e pego uma dica de leitura aí com vocês. Não se esqueçam de deixar o like, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se vocês ainda não forem inscritos. Um beijo, até a próxima!